Olá, boa noite. Eu já estou com saudade. Dá uma correria preparar uma série, mas hoje é o último capítulo, o último episódio, como o Celso falou. Muito obrigado a você que nos acompanhou a cada semana. Obrigado porque você esteve presente, pelos feedbacks, pelo envolvimento das pessoas. E desde já eu já queria deixar aqui registrado que vai deixar saudade. Mas isso não impede da gente ter outras conversas, outros momentos para a gente falar sobre esse assunto, que é muito importante. É muito importante. É tão importante que das 32, na verdade, acho que 32 parábolas principais que Jesus falou, 16 falam sobre dinheiro, 16 tem esse assunto. Existem mais de 2.000 versos na Bíblia falando sobre dinheiro. E hoje eu acho que a gente vai fechar relembrando um pouco do que a gente falou e pegando alguns aspectos principais para que isso fique registrado, para que isso fique na sua vida, para que isso não seja simplesmente uma série, um programa, algumas coisas que você ouviu e deixou passar, mas que isso realmente traga, esse assunto realmente traga mudanças. Eu sei que várias pessoas acompanharam pela internet, alguns vieram falar com a gente, mandaram mensagem no grupo que a gente criou no WhatsApp para o Econovivendo. Então, o grupo foi criado para que a gente continue tendo contato, e a gente criou também um Instagram para que você continue em contato com esse tipo de assunto, porque, como a gente conversou aqui, quanto mais a gente tiver contato, mais a gente pensa nisso, mais a gente toma decisões para que o futuro seja cada vez melhor, principalmente o futuro com Deus, porque nós vamos falar um pouco mais sobre isso hoje. Já foi feita uma oração aqui inicial, mas eu queria mais uma vez orar com vocês. Eu peço que do jeito que você está, feche seus olhos e vamos falar com Deus. Obrigado, Pai, porque mais uma noite, mais um final de tarde, o Senhor nos trouxe aqui em tão boas condições. Obrigado, Senhor, porque temos os ensinamentos necessários para a nossa vida na Bíblia, não só para a vida aqui nesse mundo, mas para a vida eterna, Senhor. E obrigado porque através desses ensinamentos podemos retirar princípios e aplicar através de lições e ferramentas na nossa vida para que possamos ter uma vida melhor, porque o Senhor sempre quis que a nossa vida fosse o melhor possível, mas por conta das dificuldades que surgiram, que entraram nesse mundo, sabemos que nem sempre é assim. Por isso pedimos que o Senhor nos acompanhe nesse último estudo, para que a Tua mensagem possa falar a nós e nós possamos tomar decisões importantes na nossa vida, ao Teu lado sempre. Em nome de Jesus, amém. Vamos lá, então. Lembrando que a gente usou um verso todas as semanas, e esse verso foi para que ele deu base no começo, para que a gente depois ficasse lembrando a cada semana de que a gente tem o suficiente para viver na riqueza e na fartura. Deus falou que o homem sensato tenha o suficiente para viver na riqueza e na fartura, mas o insensato não, porque gasta tudo o que tem. E isso é simplesmente... Esse provérbio ficou marcado porque é um princípio falando que não importa se você ganha muito bem para você viver na riqueza ou na fartura, mas você ser uma pessoa sensata, buscando informações, você vai viver na riqueza e na fartura. E é isso que Deus quer para você. Deus criou você para você ser pleno, para você viver da melhor forma possível. E os percalços desse mundo às vezes faz, e as decisões que a gente toma no dia a dia faz a gente não viver dessa forma, porque a gente toma decisões erradas e acaba gastando aquilo que não tem ou adiantando sonhos que poderiam ser realizados um pouco depois. Então vamos lá, revisar um pouco do que foram os 3 primeiros programas rapidamente para que a gente entre no assunto principal dessa noite. O primeiro programa tentou responder onde eu estou. Então, das questões financeiras na minha vida, pensando do lado financeiro, onde eu estou? E nós verificamos lá a sociologia de consumo, né? Não sei você, mas eu quando vi aquilo, eu parei para pensar e falei, nossa, realmente, a gente gasta porque a gente está acostumado que todo mundo fala que é assim. E quando você vê a média do brasileiro, é daquele jeito mesmo. Eu vivo minha vida, acumulo pouca coisa, fico dependendo do INSS e depois o padrão de vida cai. E o Brasil no Brasil, dificilmente a gente gera riqueza que fica para a próxima geração. O que fica para a próxima geração, para a maioria das famílias, é algo que ajuda em alguma coisa. Quando não, acaba tudo que eu acumulei durante a vida e os filhos têm que colaborar para que eu consiga viver o resto da vida. Então, no primeiro programa, a gente viu onde eu estou. E a gente respondeu um questionário para saber se eu estava no ciclo da prosperidade,
no ciclo da frustração ou no ciclo da sobrevivência, que parece que não está tão ruim, mas a gente nunca sai daquele lugar. E o ciclo da frustração, que é nunca nada dá certo para mim, nada de bom acontece. E aí a gente identificou em que ciclo a gente estava fazendo parte. Então a gente se localizou. Se você está acompanhando hoje o primeiro programa, se localize. Primeira coisa, saiba onde você está, para que você saiba o próximo passo, né? Que é para onde eu vou. Para onde eu vou? Qual caminho eu vou seguir? A placa de trás fala, onde estou? Eu não sei se eu estou indo para frente, para cima, para o lado, para baixo. E a gente falou, para quem não sabe onde está indo, qualquer lado é a direção, inclusive para o fundo do poço. Então, você precisa saber para onde eu vou, você precisa de um guia. E aí a gente falou da importância de você ter um controle prévio dos seus gastos. Sem querer, essa semana, eu estava procurando um arquivo nos meus Google Drives, algum drive aí na nuvem, e eu abri o drive errado, na conta que eu não estava, né? E eu achei um controle financeiro que eu tinha desde 2007 até 2012. Isso foi muito interessante, porque nesse momento que a gente está falando sobre isso, né, a gente falou sobre a planilha de controle financeiro, na verdade, planilha de planejamento financeiro, para que a gente planeje os gastos antes de gastar. E aí, se não era planilha, faça a técnica dos envelopes, né? Pega o envelope e põe lá dentro o dinheiro que você tem reservado para aquilo. E aí eu comecei a ver a minha planilha, e naquela época, a minha planilha era uma planilha de controle de gastos. Eu pegava as contas que eu tinha por mês. Nossa, que felicidade quando eu vi aquilo lá. Falei, nossa, eu tinha 10 linhas de conta aqui para pagar, né? Tinha lá um telefone, uma internet, e eu fazia uma coisa que eu falei para a gente não fazer, que era assim, eu lançava cartão de crédito, X reais. Mas o que eu tinha gastado lá dentro daqueles X reais? Eu não sei. Então, eu não tinha um controle do que eu estava gastando ali, eu estava tendo um controle para não gastar mais do que eu iria receber. E isso não ajuda muito, porque às vezes você perde o controle. Você põe lá, vamos supor, R$1.000 para o cartão, quando você vê está 1.500, já fugiu do seu controle. E aí, como você faz? Então, eu preciso saber para onde eu vou. E a gente falou sobre o planejamento financeiro. Saber antes o que eu vou gastar. Então, quanto que eu vou gastar para sair, quanto que eu vou gastar com alimentação, quanto que eu vou gastar com educação, qual que é a média de gasto com combustível, com o carro. Aí, com isso, você começa a tomar decisões mais inteligentes. Você fala assim, nossa, eu gasto com o carro anualmente esse valor. E aí você fala, quanto eu uso o carro? Se eu usasse Uber, quanto seria? Faz a conta e vê se compensa, porque você já sabe o quanto você mais ou menos vai gastar com o carro até o final do ano. Se você fizer a conta e não valer a pena você manter o carro, a não ser que tenha outras justificativas importantes que você leve em consideração e fale, não, na ponta do lápis não faz sentido, mas para a qualidade de vida da minha família faz sentido. Então, assim a gente toma decisões importantes. E aí eu sei para onde eu vou, para onde eu quero ir. Eu tenho certeza, eu não pedi para ninguém responder em qual ponto estava no onde estou, né? Se estou no ciclo da sobrevivência, no ciclo da frustração ou no ciclo da prosperidade, que é onde nós almejamos chegar, onde nós buscamos chegar e sempre crescer. Mas eu tenho certeza que o para onde vou, ninguém que está no ciclo da frustração quer continuar no ciclo da frustração. No ciclo da sobrevivência, se a gente não quer sair da zona de conforto, a gente fica no ciclo da sobrevivência para o resto da vida. Pode ser até uma sobrevivência bem abastada, mas nunca vai crescer de certa forma. E o importante é a gente entrar no ciclo da prosperidade. A Bíblia fala sobre prosperidade, e não só na questão do dinheiro, mas aplicando ao tema que nós estamos falando de dinheiro, a prosperidade financeira também é plano de Deus. E a gente viu que vários profetas, vários personagens da Bíblia tiveram bastante dinheiro, foram ricos, e não por isso deixaram de adorar a Deus. Não por isso eles tiveram menos bênçãos diante de Deus. Jó perdeu tudo. Ele dá a entender no livro dele que ele era o homem mais rico daquele momento na terra. Perdeu tudo. E Deus restaurou tudo que ele tinha perdido. Jó demonstrou que aquilo não era o mais importante para ele, apesar de tudo que passou. Então, quando a gente faz as coisas pensando, se for importante para os meus desejos egoístas, talvez o para onde vou, se você pedir para Deus te ajudar, ele vai falar, não é o melhor para você. Mas se você fizer isso junto com Deus, ele vai te guiar pelo caminho, ele vai ser o seu GPS. Está certo que esse aparelhinho de GPS aqui já está meio aposentado, né? Hoje em dia é no celular, mas o melhor mapa que eu achei, o melhor mapa para indicar caminho, eu acho que foi esse aí. Então, siga o GPS, siga aquilo que você planejar, porque não tenha preguiça. O maior problema, a gente tem que mudar a nossa cabeça.
Quando eu falo, eu tenho preguiça disso, na verdade você está reforçando esse seu comportamento. Se você tiver com preguiça, você fala, eu tenho que fazer isso, mas neste momento eu não estou motivado a fazer, mas eu vou fazer. Sempre tenta não usar a palavra que puxa você para aquilo, entendeu? É só para você mudar um pouco sua cabeça, da mesma forma na questão das finanças. E depois, na semana passada, a gente falou um pouco sobre ferramentas em como ir. E a gente falou sobre investimentos, sobre como fazer investimentos. Falamos sobre pagamento de dívidas muito por cima. Se você está no ciclo da frustração com muitas dívidas, você tem que adotar um plano para pagar essas dívidas. Você tem que, talvez, se o seu custo mensal está maior do que o salário no final do mês, do que o salário familiar, você tem que tomar algumas atitudes. Talvez vender o que você não precisa, que está lá dentro da sua casa, fazer alguma coisa para gerar uma renda maior naquele momento até você conseguir organizar. Mas uma coisa que a gente falou, não deixe de investir, mesmo nesse momento. A gente falou semana passada, você pode começar com R$30. Às vezes troca uma pizza por um investimento só para saber assim, eu já tenho um investimento. Ah, mas eu não vou fazer isso mensalmente, porque eu estou em dívidas. Faça mensalmente com um valor pequeno para que você comece a aprender, mas foque primeiro em resolver o problema para que você possa crescer, porque a dívida, na verdade, vai ser algo que, além de te deixar mal, porque você fala, nossa, eu não estou conseguindo, não estou dando conta, ela tem um custo maior, porque se alguma coisa custava 100 e está atrasado, os juros vai fazer ele custar 120, 130, 150, se for no cartão de crédito, vai dar 800% ao ano, e isso ninguém quer. Então, a semana passada a gente falou em como ir. E qual foi o desafio da semana passada? Fazer um investimento nessa semana que passou. Alguém conseguiu fazer? Eu fiz um investimento, mais ou menos. Algumas pessoas me ligaram, me mandaram mensagem no WhatsApp. Eu sei que tem gente que, quando conseguiu mandar o dinheiro para a conta, era feriado em São Paulo, e aí não dava para fazer um investimento, mas segunda-feira está garantido, né? Então, faça um investimento. E algumas pessoas falam, mas eu mando todo o dinheiro que eu tenho para lá, que já está numa poupança, não sei o quê. A minha dica é, faça com um valor menor, pequeno, para que você veja como funciona. E aí, qualquer dúvida, você assiste o último programa. Eu indiquei canais no YouTube lá para você ter. Você procura a playlist lá de como investir no Tesouro Direto. Um vídeo de 10 minutos explica o passo a passo. Lá no Instagram do Econovivendo eu coloquei 4 passos para investir, os 4 grandes passos. Então, e a gente está à disposição para que a gente possa conversar mais sobre isso. E todos esses temas a gente tomou por base os 3 eus, né? O eu presente, que colhe as consequências do que o eu do passado tomou de decisão, de acertos e erros. E agora que eu estou ouvindo sobre essas coisas, eu às vezes já conhecia, mas não colocava em prática, às vezes eu não conhecia e estou mudando o meu pensamento, estou tomando decisões para que o meu eu futuro colha esses resultados. Por isso que eu falo, mesmo que você esteja com alguma dívida muitas vezes não é estar devendo e deixou de pagar. Dívida é como a maioria tem. Eu tenho lá a prestação da casa, que todo mês eu fiz um financiamento. Eu estou na lista dos 60 milhões, dos 60% dos brasileiros que estão endividados. Se você tem uma conta recorrente nos próximos meses, você está endividado. Não quer dizer que você está devendo, tá? É uma dívida controlada ali. Mas eu tenho que tomar decisões para que o meu eu do futuro possa colher melhores resultados do que hoje. E aí, diante de tudo isso que a gente estudou, como economizar, viver melhor, planejar para viver melhor, tomar decisões para ter qualidade de vida, um dos principais pontos que eu acho o que resume bem o que é o Econovivendo, é aquele diagrama que a gente colocou no segundo programa, que o dinheiro não é igual à felicidade, mas o dinheiro ele pode potencializar a felicidade quando você já sabe o que é felicidade, quando você buscou o que é felicidade. O exemplo que eu sempre falo, nos últimos 2 programas eu falei, não adianta nada você estar numa casa com brigas, problemas, discussões, e nesse dia onde está, nessa vida que está tendo diariamente acontecendo dessa forma, de um dia para o outro chega uma herança enorme e a família fica muito abastada. Vai resolver todos os problemas da família? Não. Se a pessoa está buscando a felicidade, principalmente seguindo os conselhos da Bíblia, o dinheiro vai ajudar para que os planos sejam realizados de forma melhor. E o que é a felicidade com o dinheiro? É qualidade de vida, que é a parte do vivendo, mais segurança, ok? E agora eu vou falar de uma coisa que é o programa de hoje, que são os fundamentos.
Aí você olha para mim e fala, mas fundamento? Quando que eu faço o fundamento de uma casa? É no final da obra ou no começo da obra? No começo. E no último episódio a gente vai falar sobre fundamentos. Os fundamentos que nós vamos falar hoje são os fundamentos mais importantes sobre esse assunto que Deus deixou na Bíblia. E por que não falar dele no primeiro episódio? No primeiro episódio a gente falou onde estou. Muitas vezes eu não sei onde estou. No segundo episódio eu vi como planejar. E no terceiro eu vi como fazer esse planejamento acontecer. Se eu não tenho nada planejado, se eu estou perdido com as minhas finanças, e se eu não sei para onde que eu estou indo, quando eu falo sobre dinheiro na casa de Deus, que é um assunto delicado para falar, e eu orei bastante, e eu estava até, de certa forma, ansioso para falar sobre isso. Quando eu falo sobre dinheiro numa comunidade religiosa, ou estou falando aqui na internet, pode ser que alguém não seja membro de uma comunidade religiosa, ou você que está aqui hoje fala, não, eu também não sou, e a igreja vai falar de dinheiro. É importante a gente falar de dinheiro, não porque a igreja precisa de mais dinheiro, precisa do seu dinheiro, mas para que eu entenda o fundamento do relacionamento com Deus através do dinheiro. Se eu não tenho nada planejado com as minhas finanças, quando chega o momento que eu vou ofertar, como que eu vou ofertar? Se eu não planejei nada dos meus gastos e eu gastei mais do que eu tinha, como que eu vou dar uma oferta? Porque normalmente, quando falo em oferta, às vezes eu puxo o que tenho no bolso e jogo na salva, e olhe lá. Se eu não tenho isso planejado, oferta muitas vezes não vai ser como diz a Bíblia, lá em 2 Coríntios, para dar conforme o meu coração. Deus ama o que dá com alegria. Eu não vou dar com alegria, porque eu vou estar preocupado com um monte de coisa que está acontecendo, que eu nem sei o que está acontecendo com as minhas finanças. Então, por isso, nós vamos falar sobre 2 fundamentos muito importantes na vida de um cristão, quando se fala sobre finanças. E esses fundamentos têm nomes bem conhecidos, muitas vezes deturpados, mas que são 2 fundamentos importantíssimos no seu relacionamento com Deus: dízimos e ofertas. Eu deveria falar sobre isso no primeiro programa, mas se eu falo sobre dízimo e oferta no primeiro programa e eu não sei como estão minhas finanças, muitas vezes eu sou tentado a segurar o meu dízimo, porque nesse mês eu não sei se as coisas vão dar certo. Se sobrar, eu vou dar o dízimo. Mas o que a Bíblia fala sobre o dízimo? Como que a gente pode tirar lições? Assim, o tempo é curto para a gente falar sobre dízimo. Tem muita coisa para a gente estudar. Todo episódio eu falei, o tempo é curto para falar tudo sobre um assunto, né? Então a gente precisa sempre estudar mais. Mas eu vou pincelar algumas coisas sobre o dízimo, porque tem muitas coisas, como a maioria aqui já faz parte da comunidade cristã, já é adventista, já conhece. Eu não vou me deter naqueles pontos que a gente já conhece, na maioria das vezes. Eu vou pegar muitos versos conhecidos, mas tentar dar a gente pegar os pontos de vista principais para que a gente entenda a importância disso e como viver melhor, como viver com mais qualidade de vida, cumprindo esses 2 fundamentos da Bíblia. Então, quando Deus criou o jardim, Deus criou o mundo, na verdade, criou o jardim do Éden, né? E fez o primeiro casamento. E a gente falou lá no primeiro episódio, quem casa normalmente quer casa. E Deus já deu uma casa para o homem e para a mulher. Falou, ó, esse jardim foi feito para vocês, é a casa de vocês. E Deus deu tudo para eles. Faltava alguma coisa no jardim do Éden? Não faltava nada. Eles tinham tudo do bom e do melhor que a gente não faz a mínima ideia de como é tão bom. Pensa na melhor coisa que você já comeu. Pensa na melhor casa que você já entrou. Pensa no lugar mais bonito que você já viu. O Jardim do Éden era infinitamente mais do que isso que está na sua cabeça, que você conhece. E Deus falou, tudo isso, vocês têm tudo, tudo. Eu só vou pedir uma coisa. Essa árvore aqui, não se mete com ela, deixa ela aqui. Deixa essa árvore aqui. Muitas vezes, quando a gente fala sobre princípios do dízimo na Bíblia, a gente pensa que é só em relação ao dinheiro, mas desde o primeiro momento, Deus deu tudo para Adão e Eva e falou, deixa isso aqui reservado, essa parte não é de vocês. Essa parte deixa para mim, eu cuido disso aqui. Se vocês têm a liberdade de tomar a decisão que vocês quiserem, porque esse é o livre-arbítrio que tanto se fala. Mas vocês têm tudo, do bom, do melhor, do perfeito, vocês têm até a vida eterna, vocês nunca vão morrer. Mas dessa árvore aqui... Então, o princípio do dízimo começa aí. O princípio do dízimo, se você pegar, é o mesmo princípio. Porque quando se Deus deu tudo para Adão e Eva, quando eu olho hoje,
para a minha vida, conheço Deus e vejo que Ele me criou, vejo a criação de Deus e exalto Ele por tudo que Ele fez, eu olho e falo, tudo provém de quem? De Deus. Tudo vem de Deus. Eu tenho que reconhecer que tudo vem de Deus. Tudo que eu tenho, todas as coisas. Quando eu olho para o meu eu passado, o meu eu presente, o meu eu futuro, eu posso ver Deus trabalhando em todos os momentos. Quando a gente fala sobre finanças, às vezes você pensa, o eu do passado tomou decisões erradas que hoje eu estou sofrendo as consequências. Mas mesmo diante de tudo isso que passou, eu olho para trás e vejo, nossa, até aqui me ajudou o Senhor. Até aqui Deus esteve comigo. Então Deus me dá tudo o que eu preciso, me dá tudo necessário. Não diz na Bíblia que nunca vi um filho de Deus passar fome e mendigar o pão? Então, o básico, se você buscar Deus, se você reconhecer Deus, Ele vai te dar. O principal Ele vai te dar. Então, Deus te dá tudo. E o princípio do dízimo é o mesmo princípio do Jardim do Éden. Deus deu tudo e falou o seguinte, nessa parte, nesses 10%, deixa para mim. Não mexe nesse. Deixa que eu tomo conta para que as coisas aconteçam. Hoje, o dízimo é relacionado a dinheiro. Por quê? Porque como que a gente usa o nosso trabalho? A gente usa o nosso tempo que Deus nos dá, a nossa força, o nosso intelecto, usa tudo isso, gasta muito tempo ganhando o nosso dinheiro, né? E aí chega, Deus fala, esses 10%, e agora? 10% do... E assim, se você pensar os 10% em dinheiro, não é nem 10% do seu tempo, né? Porque você tem 24 horas no dia, normalmente se trabalha 8 horas, normalmente 8 horas, 9 horas, tem gente que trabalha mais, tem gente que trabalha menos, dependendo da jornada, e de que você ganhou nessas 8 horas, você dedica 10% para Deus. É o que se pede. Então, eu reconheço que Deus deu tudo para mim. E aí vamos ver alguns versos lá em Lucas 16, no capítulo 11. Abra sua Bíblia aí, no livro de Lucas. Vamos ler o 10 também, que eu acho que vai ser interessante. Lucas 16, versículos 10 e 11. E aí a gente reconhece que Deus deu tudo que eu tenho, que todo o meu tempo, que tudo Deus me dá. E aí Deus fala assim, 10%. 10% é a maior parte ou a menor parte, se você pegar a proporção aí? Menor. Você divide por 10 e tira uma das 10 para Deus. E aí Deus fala assim, Jesus falando lá em Lucas, né? Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é desonesto no pouco, também é desonesto no muito. Às vezes a gente pensa, olha, nossa, esses políticos corruptos, esse verso é para eles, porque eles pode-se ter roubado pouco ou roubado muito, mas não está sendo fiel. E aí no verso 11 diz o seguinte, assim, se vocês não forem dignos de confiança em lidar com as riquezas deste mundo ímpio, quem lhes confiará as verdadeiras riquezas? Verso 12, e se vocês não forem dignos de confiança em relação ao que é dos outros, quem lhe dará o que é de vocês? Pega isso e aplica para a sua vida. A gente tem muito costume, às vezes acontece de olhar alguma coisa e falar, nossa, as pessoas têm que parar de fazer isso. Agora deixa eu olhar para mim. Se eu não for fiel no muito, se eu não for fiel no pouco, também não vou ser fiel no muito. E o verso 11 é, se vocês não forem dignos de confiança em lidar com as riquezas desse mundo ímpio, quem lhes confiará as verdadeiras riquezas? Quais são as verdadeiras riquezas que Deus quer nos dar? É a vida eterna, é a salvação, é as riquezas que Ele tem preparado no céu. Se você não está sendo fiel para Ele, na menor parte, dividiu por 10 o que você recebeu, se você não está sendo fiel no pouco, nesse pouco, como que Ele vai te dar as maiores riquezas? Como que Ele vai confiar que você está preparado para receber essas maiores riquezas? Então, o dízimo, normalmente a gente não discute, mas muitas vezes a gente pensa várias vezes, né, dependendo da nossa situação. Eu falo isso porque eu já passei por essa situação, de ter gastado mais do que devia e no momento de calcular o dízimo, que é, primeira coisa, calcular o dízimo. Tanto que é uma coisa que eu falei para vocês no programa da planilha, né? Eu estava meio atrasado com a minha planilha, então às vezes atrasava a data de entregar, não em questão financeira, estava tudo planejado, mas atrasando a data. Tem que corrigir isso, porque a primeira coisa que eu tenho que fazer é separar a parte de Deus, né? Colocar Deus em primeiro lugar. E aí a gente tem que colocar as prioridades, o que é mais importante.
Quando a gente falou lá sobre a planilha, na semana seguinte falou, define aqui a ordem de prioridade dos seus gastos, para saber se eu precisar cortar, de onde que eu vou cortar, é o menos prioritário. Quando a gente coloca a prioridade nas coisas de Deus, a gente sabe que o mais importante são as coisas que vêm dele. E o dízimo, você sabia que nos liberta do materialismo? Porque quando você, entre aspas, você abre mão, né? Na verdade, quando eu reconheço que tudo é de Deus e entrego a parte que ele disse lá, 10%, eu estou abrindo mão dessa loucura que é sempre consumir, consumir, consumir. O que a gente falou aqui sobre consumir é consumir conscientemente, para que eu consuma aquilo que me dá mais qualidade de vida. Que às vezes eu quero adiantar tanta coisa. Eu vi um gráfico essa semana que é assim, quanto vale uma coisa quando eu quero ter? Aí tá o gráfico, vamos pegar aqui da mesa o gráfico nessa altura. Quanto vale depois que eu já tenho? Aqui. Normalmente não é assim? Nossa, eu quero muito esse carro. Nossa, esse carro é demais. Esse carro é o meu sonho. Comprei o carro. E agora? Qual que é o próximo sonho? Onde que eu vou levar isso aqui? Né? Normalmente a gente vive nessa ânsia do querer e na frustração do ter. Se você pensar na maioria das coisas que você gastou dinheiro e era muito desejado, talvez tenha trazido satisfação, mas na ânsia do ter, muitas vezes a gente se perde. E quando eu reconheço que Deus me deu tudo, eu reconheço que Ele é o Criador. Concordam comigo? Deus é meu Criador. E essa parte que eu estou devolvendo é reconhecendo que Deus é meu Criador. Ele me deu tudo e eu devolvo uma parte. E Deus precisa do dinheiro? Essa pergunta sempre é feita, né? Principalmente quando fala sobre dinheiro na igreja. Deus não precisa do meu dinheiro. Deus não precisa de mim. A gente fala, se Deus quisesse, mandava os anjos e acabava a obra, pregava o evangelho para todo mundo. Mas Ele me dá a oportunidade de fazer parte disso. A gente fala sobre a 10ª parte, quando fala sobre isso no livro de Levíticos, que eu acho que eu não anotei o capítulo, mas é em Levítico onde está lá, Levítico 27. Eu vou abrir aqui, se você quiser, pode acompanhar aí. Levítico 27, versos 30 a 32. Lá no Antigo Testamento. Terceiro livro da Bíblia. Se eu não... Gênesis, Êxodo, Levítico 27, 30 a 32. E aí a gente fala hoje em dinheiro, né? Mas quando Deus fala sobre dízimo, fala, ó, todos os dízimos da terra, seja dos cereais, seja das frutas, pertencem ao Senhor. São consagrados ao Senhor. Se um homem desejar resgatar parte do seu dízimo, terá que acrescentar 1/5 do seu valor. O dízimo dos seus rebanhos, 1 de cada 10 animais que passem debaixo da vara do seu pastor será consagrado ao Senhor. E você sabe que existem lugares onde a economia não funciona tão bem como no Brasil na questão do dinheiro, em que quando vai na igreja, passa a salva de ofertas, é um cesto, né? E a pessoa põe lá a batata doce, a cenoura, e é assim, é os 10% daquilo que Deus lhe confiou. O primeiro dizimista que a gente sabe na Bíblia é Abraão, né? Quando ele entrega 10% das posses que ele tinha para o sacerdote, que eu não lembro qual agora. Mas ele entrega lá o primeiro, mas é um reconhecimento de que Deus é meu Criador. Então, se você reconhece que Deus é seu Criador, essa parte Deus me deu tudo. Me pediu a menor parte, dividiu em 10 e pediu a menor parte. Então, esses 10% é meu reconhecimento de que Deus é meu Criador. Então, esteja planejado com as suas coisas, para que viva bem com o dinheiro que Deus te dá, porque Ele te deu 90% para que você escolha o que fazer. Por isso que você tem que cuidar bem desse dinheiro, você tem que organizar bem, para que você viva da melhor forma. Mateus 23, 23. Hoje a gente vai ler mais versos do que nas outras semanas, e eu não coloquei lá para que a gente use a Bíblia mesmo, para a gente ver no Novo Testamento também o princípio dos dízimos, porque muita gente fala que a gente só tem no Antigo Testamento a parte dos dízimos. Então, Mateus 23, 23 diz assim: ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, vocês dão o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, mas têm negligenciado os preceitos mais importantes da lei: a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Ou seja, você pode ouvir, você não está dando dízimo, eu dou o dízimo, mas não sigo esses preceitos. Na sequência aí, vocês devem praticar estas coisas sem omitir aquelas. Ou seja, ele não falou pare de dar o dízimo e deixe de ser hipócrita e cuide da justiça, misericórdia e fidelidade. Vocês têm que respeitar, fazer uma coisa e a outra.
os dízimos e ser um verdadeiro cristão. Não adianta dar o dízimo e falar, eu fiz minha parte. E aí a gente sabe também entregar os dízimos na casa do tesouro. Existe toda... Você que não conhece a Igreja Adventista, talvez esteja assistindo isso, procure aí sobre como os dízimos são usados na Igreja Adventista. Toda a parte de dízimo é usado na pregação do Evangelho. Então, a construção de igrejas, a manutenção, pagar energia, pagar qualquer coisa que seja para o prédio, para construção, por exemplo, né? Ou para a gente comprar algum material, não sai do dízimo. O dízimo é exclusivo para pregação do Evangelho, para manutenção de obreiros, de pastores, para material de evangelismo, para a TV Novo Tempo, para obreiros dentro dos colégios. Então, é tudo para a pregação do Evangelho. O dízimo, então, ninguém questiona. A maioria dos cristãos não questiona. E o dízimo é 10% sobre que parte? Sobre o que eu recebo bruto do que eu recebo líquido? Se eu sou assalariado? Bruto. O que eu recebo líquido, na verdade, são impostos e descontos que, em teoria, pelo menos, retornam para mim em serviços, em aposentadoria, que está sendo reservado, ok? Então, é do bruto. Eu sou autônomo, então você pega os seus custos, retira daquilo que você gerou de receita e desse valor você retira o seu dízimo. E aí, esse é o primeiro fundamento. O dízimo faz eu reconhecer, mostra que eu reconheço Deus como meu Criador, ok? Segunda parte, Levítico 4, versículo 14. Voltando lá em Levítico 4, versículo 14. Esse verso não fala exatamente sobre as ofertas, mas fala sobre um termo oferta aqui que eu queria refletir com vocês antes da gente entrar falando sobre oferta. Levítico 4,14 diz assim: quando tiver consciência do pecado que cometeu, a comunidade terá um novilho como o quê? Oferta pelo pecado, e apresentará diante da tenda do tesouro. Quando, no sistema sacerdotal do povo de Israel, antigamente, o novilho era chamado de quê? Oferta. E o novilho, a ovelha, representava quem? Jesus. Jesus é o símbolo. Quando eu reconheço Deus como meu Criador, eu reconheço que tudo que Ele deu e a parte dele eu deixo separada, como prioridade, primeira parte. Quando eu oferto, eu estou reconhecendo que Jesus, estou reconhecendo a oferta que Jesus fez, estou reconhecendo a salvação. Eu aprendi isso num sermão, acho que com o pastor Hilton, eu tinha ouvido já, mas com o pastor Hilton enfatizou aqui, que quando eu vejo Deus como meu Criador, eu aceito aquilo que me deu tudo, eu separo uma parte. Agora, a oferta, eu mostro que eu aceito cada dia Jesus como meu Salvador. A oferta também é um antídoto para o materialismo, porque quando a gente pensa na oferta, se o dízimo é 10%, a oferta é quantos por cento? 2 Coríntios 9:7. 2 Coríntios 9, versículo 7. Fala sobre semeando com generosidade, o primeiro tópico aqui, né, o subtópico do trecho desse capítulo. Cada um dê conforme determinou o seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Então, não tem um percentual de ofertas que você é obrigado a dar. Mas e até uma coisa que você precisa... o dízimo representa que eu reconheço Deus como Criador. Quanto vale eu reconhecer que Jesus é meu Salvador? Que oferta é reconhecimento da salvação. É gratidão por aquilo que Jesus fez, está fazendo e fará no futuro. Oferta é gratidão. Tanto que no final do ano a gente faz uma oferta especial de gratidão, um momento, né, de oferta de gratidão. Na verdade, está sendo redundante a gente falar isso, porque oferta é gratidão. E a gente deveria também ter no nosso planejamento um percentual de ofertas. Não só quando alguém levanta a mão e fala, tem um projeto que vai acontecer na igreja. Porque há um tempo atrás, aqui no Espaço Novo Tempo, a gente teve um sermão onde deu para ver, né, da quantidade de dizimistas que nós temos, 8% são ofertantes.
da quantidade. Então, se a gente tem 100 pessoas que são dizimistas, reconhecem Deus como Criador, apenas 8% têm ofertado a Deus. Desses, apenas 8 pessoas. Sistematicamente, sim, porque tem a oferta não planejada, põe na salva, tal, mas sistematicamente, junto com o dízimo, você faz um planejamento. Então, se a oferta é gratidão, quanto mais eu oferto, mais eu sou grato a Deus. E isso não é uma pressão a ser colocada, é algo para a gente pensar. O quanto eu tenho sido grato a Deus? Porque uma coisa que eu sempre penso é, eu agradeço pouco, eu esqueço de agradecer. Eu sou às vezes, um dos 9. Jesus curou 10 leprosos, né? Voltou um para agradecer. E quantas vezes eu falo, nossa, eu sou um dos 9, porque eu esqueci, eu deixei para lá, depois que aconteceu. E não só em relação à oferta, agradecer através da oração, mas a oferta reflete aquilo. Então, ofertas, a gente tem que retomar a frequência, a gente tem que pensar na frequência, pôr no nosso planejamento a questão da oferta. Porque se eu planejo, eu realizo. Tudo que eu planejo, eu realizo. Se eu não planejar, eu não vou realizar. E a gente conhece que as ofertas daí são, no caso, na igreja adventista, 60% fica na igreja local, e os outros 40% vão para a associação, para a divisão, 20% fica no campo, na nossa região, e 20% para projetos no país, na divisão, que é uma parte do continente, porque a igreja não é simplesmente congregacional a parte das ofertas. Essa oferta ajuda com que o evangelho cresça em todo mundo. Imagine se todos os dizimistas fossem ofertantes regulares. Quantas campanhas a gente ia ter que lançar aqui na igreja? Falando, precisamos... E uma coisa que acontece muito, a gente vê muitos vídeos, a cada sábado tem um vídeo que se chama Provai e Vede. Cada história interessante, mas às vezes eu assisto aquilo como se fosse um seriado, né? Ah, espere que vai continuar no próximo episódio. Nossa, eu não posso perder. Mas o quanto disso eu tenho que preocupado em aplicar na minha vida? Então, quando eu dou as minhas ofertas, na verdade, eu estou reconhecendo a salvação em Cristo Jesus. Eu estou reconhecendo aquilo que Jesus fez por mim, que está fazendo, e aquilo que fará. E isso responde que Jesus pode estar comigo no meu eu passado, no meu eu presente, meu eu futuro. Todos esses momentos, Jesus tem feito algo por mim. E aí, em cima disso, eu queria compartilhar com vocês um pouco da minha experiência. Da experiência que eu tenho passado, eu tenho vivido com Deus, porque a gente, às vezes, tem receio de contar algumas coisas, de compartilhar. Só que eu acho que é importante compartilhar, porque esses são os preceitos, e esses preceitos fizeram mudar a minha vida. A vida da minha família em relação a Deus. Porque quando eu lia Malaquias 3, se você quiser abrir a Bíblia aí, é um verso muito conhecido, né? Porque eu poderia estar falando aqui, usando esse verso de uma forma mais incisiva, né? Falando, se faltam os dízimos e as ofertas é porque estamos fazendo algo que não deveríamos com elas, com as ofertas, com os dízimos, mas não, eu estou falando que a gente precisa planejar, porque se a gente colocar Deus em primeiro lugar, o verso mais conhecido é, buscar em primeiro o reino de Deus e toda a sua justiça. E todas as outras coisas, ou ele fala assim, não, só aquilo que você precisa de mínimo vai ser acrescentado. Não, todas as outras coisas vão ser acrescentadas. E aí, em Malaquias 3, de 8 a 10, diz o seguinte, muitas vezes a gente usa isso, e está certo também, a gente fala assim, pode um homem roubar a Deus? E pode. Como que a gente pode roubar a Deus? Contudo, vocês estão me roubando e ainda perguntam, como é que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Vocês estão embaixo de uma grande maldição, porque estão me roubando. A nação toda está me roubando. Tragam o dízimo todo à casa do tesouro, para que haja alimento na minha casa. E aí vem, deixa eu ver aqui na versão que está aqui para ler junto com vocês. Tragam o dízimo todo ao depósito do templo, para que haja alimento na minha casa. Ponham-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos, e vejam se não vou abrir as comportas do céu e derramar sobre vocês tantas bênçãos que não vão saber onde guardá-la. Provai e vede. E muitas vezes eu posso estar roubando a Deus, mas eu não quero enfatizar nesse ponto. Se eu estou roubando a Deus, que isso é errado, você devia parar de fazer isso. E ele não fala, você está me roubando só nas ofertas, você me dá dízimo, não me dá as ofertas. Foi até interessante eu encontrar esse orçamento aí durante essa semana, que eu nem sabia que eu tinha guardado, porque muitas vezes
aqueles canais do YouTube que eu indiquei para vocês, existem outros, muitas vezes os canais vão falar sobre você ser rico tendo uma mansão enorme, você ter um objetivo na vida, porque é isso que você tem que ter. Se você quer, se você mudar o seu mindset, se você tiver a cabeça focada naquilo que você quer, trabalhar 80 horas por semana, você vai chegar lá se tiver planejamento. Muitos canais que dão dicas boas de como investir, de como usar o dinheiro, vão colocar o foco em cima disso. Ou você pode querer chegar lá, ter seu helicóptero, seu carrão, isso vai ser o símbolo, isso vai ser a motivação para que você chegue lá, é a motivação para você investir. E as pessoas conseguem chegar com essa motivação. E podem ser que chegue lá, independente do que aconteça no meio do caminho, porque o foco, aquilo que eu quero, está focado aonde eu vou chegar. Eu vou ter uma casa dessa, eu vou ter um helicóptero desse, esse carrão na garagem, e aí eu vou comprar um iate e rodar metade do mundo com o meu iate. E é isso que Deus tem falado para mim. Você pode ter o que você quiser, mas buscar em primeiro lugar as coisas de Deus. E quando eu comecei a entender esse provar e vede, eu ouvi um outro sermão e eu não lembro exatamente as datas, mas foi num momento da vida que aconteceu muita coisa seguida sobre esse assunto na minha cabeça, nas conversas dentro de casa. Provai e vede. A gente viu ali, coloquem minha prova. Mas quando também na versão que a gente pega lá, provai ao Senhor, provai isso. E Deus fala que vai abrir as comportas, não vai jogar umas gotinhas de bênção, vai abrir as comportas do céu. E um dos significados da palavra provai não é testar. A gente vamos testar Deus. Deus, vamos ver se você vai abrir a comporta mesmo e se vai derramar essas bênçãos. Eu vou fazer isso, eu quero ver isso acontecer. Mas provar, a melhor forma de você provar, que dá um retorno melhor para você, é provar de experimentar. Experimente o que Deus pode fazer. Prove. Sinta o sabor disso que Deus tem preparado para você. E veja as bênçãos que Ele tem dado. Eu, como falei para vocês no começo do programa, falei, como que eu vou falar alguma coisa? Eu não sou nenhum guru das finanças, eu não tenho esse sucesso que muitas pessoas podem falar, que como não tem esse sucesso, mas eu fui aprendendo algumas coisas com Deus. E eu vi essa planilha e eu falei, nossa, eu tinha um controle de gastos. O dízimo nunca faltou. E eu lembrei que, desde que eu estava no meu primeiro emprego, eu falei, não, agora com esse emprego eu não tenho como dar oferta. Eu ganho R$200, eu tenho que guardar dinheiro para isso, eu tenho que comprar aquilo, eu não tenho como dar oferta. Mas quando Deus me conceder a bênção de eu ter um aumento, eu vou começar a dar 1% de oferta. E depois eu vou dar 2%, depois eu vou dar 3%. E aí eu ouvi um sermão que não é uma obrigação nós fazermos isso, né? Mas eu ouvi um sermão que me cutucou, que falou assim, uma pergunta que eu fiz para vocês agora há pouco. Se Deus me deu tudo e pediu 10%, Ele pediu a menor parte ou a maior parte? Menor. Qual que é a menor parte que Deus pede para a gente? 10%. Então, se eu reconheço Deus como Criador com 10%, é mais importante Deus como Criador ou como meu Salvador? Como que eu vou medir o nível de importância? Então, se o mínimo que Ele pede é 10%, qual que é o mínimo que eu tenho que pensar em ofertas? A gente já viu aqui que não é uma obrigação, mas eu fiquei incomodado com aquilo. Eu pensava em começar com 1% para que eu fosse regular, um ofertante regular, e não simplesmente chegar no sábado e falar quanto sobrou do troco da semana e pôr lá na salva. Eu falei, mas 10%? Ficou aquilo na minha cabeça. O tempo foi passando, fui mudando de emprego e nunca dava certo, né? Porque como eu expliquei para vocês, eu tive um aumento, com o aumento desse mês mais o 13º, esse valor total dá para eu comprar um videogame. E no mês seguinte eu já não tinha o 1%, 2% para dar de oferta. Casei, cada um vem com uma experiência em relação ao dinheiro, e em casa era muito difícil a gente conversar sobre dinheiro. A gente, no começo, não conversava, né? Você casou, tá tudo legal, tá tudo bonito, tal, até alguns meses, e aí começa alguma divergência, e precisa ser conversado. E era muito difícil, e daí começa a ser um assunto evitado. Abrindo parênteses, não deu tempo de falar muito sobre finanças para casais, né? Eu recomendei o livro Casais Inteligentes Enriquecem Juntos. Existem alguns livros da igreja também importantes, que às vezes vêm de graça da associação, um guia. Mas quem sabe a gente pode falar numa próxima oportunidade sobre casais, né? Mas é importante a família entrar junto nesse planejamento. Todo mundo, filhos. E aí, nessa questão de casamento, muitas coisas começaram
a ficar meio assim, então, ok, vamos manter separado, vamos manter as contas separadas, a gente faz aqui, a junta, faz algumas coisas. Isso é minha experiência, não é uma recomendação para ninguém, tá? Eu estou contando o que aconteceu, porque cada casal conhece, mas talvez para você possa servir para a sua casa, para a sua família, para os seus filhos. E aí, nesse momento, as coisas foram melhorando, você consegue um novo emprego, mas a minha fidelidade com Deus ainda era aquela mais ou menos. Dízimo nunca foi um problema, mas oferta, um pouco aqui, um pouco ali, tem uma campanha na igreja, eu ajudo. E conseguimos realizar algumas coisas. Eu falei nos programas que uma das coisas mais importantes que nós descobrimos na nossa vida, que nós queríamos para ter qualidade de vida, era a questão de viagens. E aí, como viagem, a gente começou a correr atrás de viagens. E quando você gosta muito de uma coisa, você estuda aquilo lá, começa a descobrir os atalhos, tal. Tanto que a gente conseguiu, a primeira viagem que a gente fez legal depois do casamento foi uma passagem ida e volta para os Estados Unidos, onde por pessoa saiu R$350. E aí a gente conseguiu ir. Não tinha planejado isso, mas nesse valor, então a maioria das viagens que a gente faz, a gente pega consegue pegar esses descontos que aparecem, né, esses erros de passagem, às vezes, no valor, e deu certo. Só que ainda assim a gente não tinha uma vida organizada. E não tendo uma vida organizada, as coisas aconteciam. Certa vez a Carol entrou num novo emprego, e para comemorar o dia que ela entrou no novo emprego, foi passear no shopping, e eu só falei assim no telefone, tá bom, só espero que você não tenha gasto já. E aí deu uma briga, porque já tinha comprado algo para comemorar. E a gente teve vários problemas dentro disso. E o foco não é os problemas, mas para falar que isso acontece, você já deve ter passado por isso, na sua família, com seus filhos, com alguém, e isso acontece. E por isso que a gente precisa aprender. Porque enquanto a gente não aprendeu, não dava certo. Aí veio o ano de 2015, o ano de 2014 foi o ano da virada nas nossas vidas. Surgiu uma outra promoção de passagem, nós compramos. Nesse mesmo ano que surgiu a promoção de passagens, o dólar fez assim, comprou uma passagem, o dólar foi de 2 e alguma coisa para 3 e alguma coisa. Foi o processo lá de Dilma tal, e aconteceu essas coisas. Falei, nossa, vou cancelar essa passagem que vai sair mais barato do que eu ir, né? Vou cancelar, não, mas cancela, não cancela. E junto com isso, perto disso, apareceu a oportunidade de a gente comprar casa. Que a gente, dentro daquela mentalidade de que eu preciso ter uma casa, e preciso, dentro das noções que a gente acaba aprendendo, mas hoje eu não teria feito esse negócio, mas vamos comprar casa. Então, compramos a casa, entramos no financiamento, tinha uma viagem para acontecer próximo dessa compra, tinha que reformar a casa, fizemos todas as compras para a reforma, contratamos o pedreiro, tinha que pôr móveis na casa, porque quando você casa, você já que vai fazer, faz tudo de uma vez. Né? O problema da obra é o Jaque. Né? Minha irmã chama Jaqueline, mas na obra o problema é a Jaque. Já que vai fazer, e aí chegou num momento, a gente estava lá fazendo as contas, a Ana ainda não tinha sido chamada para o trabalho, para o concurso, né? A gente não sabia se ia ser chamada, porque faltavam 6 meses para expirar o concurso. E aí a gente olhou o lerite, olhou o quanto recebia e olhou as contas e falou, nossa, não vai dar. Daqui para frente a gente não vai mais ter vida. E aí você sabe quando a gente falou, dinheiro não é igual felicidade, mas a falta de dinheiro traz muitos problemas. E os problemas, um acarreta outro. E nesse momento, a gente chegou, conversou e falou o seguinte, todas as semanas eu vejo na igreja um vídeo que fala assim, provai e vede. Provai e vede. E você vê Deus fazendo coisas de pessoas que não... E assim, os vídeos falam sobre fidelidade, não só em relação ao dinheiro, mas em vários aspectos da vida. Mas a gente vê cada testemunho bonito do que Deus fez. E eu falei, provai e vede é para que eu prove e veja na vida que Deus tem me dado. E dentro desse turbilhão de coisas, onde as contas não iam fechar por alguns meses, a gente fez um pacto e falou assim, o mínimo é o dízimo, e as ofertas vão ser o mínimo que Deus pede também, a partir de hoje. E a gente tinha o sonho de participar da missão também, né? Já estava planejando isso. Então a gente começou, vamos primeiro Deus e depois as outras coisas. A partir daquele momento, as coisas começaram a acontecer na nossa vida e as coisas começaram a se organizar. Eu não vou dar detalhes, tal, porque o tempo não permite, mas a única coisa que eu quero deixar de mensagem sobre isso, falando um pouco sobre como aconteceu para nós, é assim, prove e veja.
Se de tudo que eu falei, você planejou lá na sua planilha, mas não tem uma coluna para dízimo e oferta regular, volte e refaça tudo. Porque quando você provar e ver as bênçãos que Deus tem para te dar, e a partir desse momento eu consegui provar. Deus me deu muita felicidade, deu muita oportunidade. Foi na época que começamos aqui também junto no Espaço Novo Tempo. O Espaço Novo Tempo começou, muita coisa acontecendo, Deus abençoando. E hoje não para exaltar, nem para... Não é para testemunho para exaltar, mas hoje eu agradeço a Deus, porque nós temos planejado 25% das nossas dízimos mais ofertas, da 25% é dedicado para que seja para dízimo, ofertas para a casa de Deus, e uma parte a gente deixa de reserva para ajuda e missão. E nunca mais faltou nada, pelo contrário, Deus deu muitas oportunidades na nossa vida. Desde então, a gente pode fazer mais aquilo que a gente gosta. Desde então, Deus tem abençoado. E no primeiro programa eu falei assim, quem sou eu para falar alguma coisa para você? Eu não sou nenhum milionário, eu não sou um cara que tem isso. Quem sou eu para falar alguma coisa sobre finanças? Mas depois pensando, eu falei alguma coisa errada, né? Não é que eu não sou rico. Graças a Deus, hoje eu posso dizer que eu sou o cara mais rico desse mundo. E eu tenho certeza que na sua casa também, às vezes, você pode dizer que você é a pessoa mais rica do mundo. Porque hoje nós somos muito abençoados. Ano passado a gente recebeu a maior bênção da nossa vida, que não importa o dinheiro, não importa nada. O que é importante é a gente focar naquilo que é o principal. Qualidade de vida é aquilo que você passa com o tempo, com as pessoas que você ama. Qualidade de vida é você conseguir organizar suas finanças para que ao invés no final do mês você sorteie o boleto, você possa ter só boletos dentro do seu orçamento para que você viva melhor com a sua família. Mesmo que não seja uma viagem, mesmo que não seja um carro novo, mesmo que não seja, mas que seja momentos em que vocês possam passar juntos, momentos em que você possa potencializar a felicidade que Deus quer que você tenha. E isso potencializa muito a nossa felicidade. Além da nossa família, essa é outra família que nós temos. Esse aqui foi o primeiro projeto que a gente participou na Índia. Que se não fosse os conselhos financeiros que eu ouvi dentro da igreja, se não fossem as coisas que o Provai e Vede falou, que o pastor falou, que algum palestrante falou, nunca nós teríamos participado de um projeto, mas Deus providenciou tudo para que hoje nós tivéssemos no coração o desejo de ver mais gente no céu, porque essas pessoas lá, o que eu nunca mais vou ver na vida, provavelmente, eu vou ver lá no céu. Aqui está mais um grupo dos que nós pudemos conhecer. E a mensagem que eu queria deixar para você hoje é: prove e veja. Deus tem preparado grandes coisas. Deus quer que você seja rico, abundante, mas não necessariamente em reais, em dólares, em títulos do Tesouro Direto, em ações na Bolsa de Valores. Deus quer que você tenha a maior riqueza do mundo, que é tempo com as pessoas que você ama, para que você, quanto mais você ama, mais você possa amar outras pessoas. Porque se você não for rico nesse mundo, não importa, porque nesse dia todo mundo vai ter a maior riqueza que já imaginou. Nesse dia que Jesus voltar, eu não vou estar preocupado se eu dei grande parte do que eu recebia, que eu achava que era para mim, se eu passei isso para Deus. Porque Deus faz com o pouco muita coisa. Deus não pede desproporcionalmente, Deus pede proporcional para quem ganha pouco e para ganha muito. Na verdade, Deus não pede para que você dê o dinheiro para Ele, Deus pede para que você entregue sua vida para Ele. E 10% é apenas um reconhecimento. Então, quando Jesus voltar, você vai ter casa de ouro. Mas quanto que isso vai fazer diferença? Porque eu vou ter, você vai ter, outro vai ter. É importante que seja de ouro. A rua vai ser de ouro, o mar vai ser de cristal, mas isso não é o mais importante. O mais importante é você vai passar a eternidade com aqueles que você vai viver feliz para sempre. Não é um conto de fadas, é a felicidade plena, qualidade de vida. Você quer economizar e viver? Economize para que você viva melhor com aqueles que você ama. Porque quando Jesus voltar, você vai viver a eternidade com qualidade de vida. E aí a gente consegue imaginar como é bom ter uma vida eterna, né? Porque com qualidade de vida eu posso viver que eu não vou enjoar. E por isso que eu convido você a entrar nesse movimento Econovivendo, para que Deus possa abençoar a sua vida. Porque hoje eu compartilho do Provai e Vede. Hoje eu provei, senti o sabor de como que é sentir as bênçãos de Deus. Faça isso também, porque Deus vai te abençoar com certeza. Que você também
pode ter uma história que você poderia estar aqui contando até mais extraordinário, porque na minha história eu não vejo nada de extraordinário, eu vejo apenas Deus guiou, a gente deu ouvidos e o resultado apareceu. E eu tenho certeza que na sua vida muitas vezes isso já aconteceu. Deus falou, aceita, você aceitou. Você está aqui hoje, talvez porque você aceitou a Deus. E quanto que isso fez diferença na sua vida? Onde você estaria se você não tivesse aceitado a Deus? E se Ele fala para em relação às finanças, você experimentar, experimenta. Você que está acompanhando aí também, faça esse teste. Nós não estamos pedindo dinheiro para a igreja. Eu não sou pastor, eu não sou sustentado pela obra. E eu confio que Deus cuida do dinheiro, porque os homens são imperfeitos, os homens que estão com dinheiro na mão. Mas Deus coloca pessoas que cuidem da forma correta. E se alguém errar, mesmo assim, a obra de Deus não vai ser atrapalhada por causa de uma pessoa que errar no meio do caminho. O importante é meu compromisso com Deus, para que a obra chegue adiante e no dia que Jesus voltar, a gente possa juntos viver sem economizar. A gente vai viver uma vida plena, qualidade de vida por toda a eternidade. E que Deus nos abençoe. Amém? Se você quiser depois, pega aí para entrar no grupo do WhatsApp, que ele vai continuar existindo, e acompanha lá no Instagram, que a gente vai continuar falando sobre isso. Muito obrigado por ter participado do Econovivendo. Que Deus nos abençoe e que as bênçãos de Deus recaiam sobre nós, que a nossa vida faça diferença. Vamos ficar em pé, vamos orar? Sim, vamos orar também. Vamos orar também. Sim. Um lembrete importante, que é o motivo de oração da nossa semana aqui no Espaço Novo Tempo, é a gente orar pelos irmãos, pelas pessoas, pelos problemas que estão acontecendo lá em Brumadinho. Nós temos um amigo aqui que vai estar lá ajudando nos resgates, nas coisas durante essa semana, mas que, como a gente não pode estar lá fazendo nada, a gente pode orar e pedir para que Deus conduza as coisas também. Vamos orar. Santo Deus, amado Pai, obrigado, Senhor, porque o Senhor sabe as dificuldades que nós teríamos aqui nesse mundo. Jesus veio, viveu aqui e viu como que é a situação do ser humano. Mesmo que ele não tivesse vindo presencialmente como homem, o Senhor saberia como é, porque o Senhor sabe todas as coisas. E sabendo todas as coisas, o Senhor deixou na Tua palavra informações tão importantes, tantos versículos falando sobre dinheiro, sobre riquezas. Senhor, ajude com que nós não ignoremos isso, Senhor. Nós queremos ser felizes. E a maior felicidade da nossa vida é saber que Jesus veio e morreu para nos salvar, Senhor. Que essa seja a motivação da nossa vida, Senhor. Que todas as nossas decisões sejam para que, quando nós chegarmos no final desses tempos, nós olharmos e falarmos, valeu a pena, porque Jesus fez valer a pena por nós, Senhor. Mas que enquanto estivermos aqui, nós sigamos os seus conselhos, para que esses conselhos possam gerar frutos. Sabemos que podemos ter percalços no meio do caminho, sabemos que existem dificuldades, mas quando nós estamos felizes e ao teu lado, qualquer dificuldade parece tão pequena, e por isso que nós queremos entregar tudo nas tuas mãos, Senhor. Falamos sobre dízimos, ofertas, 10%, 5%, 8%, isso não importa, Senhor. 100% é teu. Cuida, Senhor. Porque aquilo que nós não dedicarmos diretamente para a tua obra, que nós usemos com sabedoria, para que os outros 90%, 80%, 70% que sobrarem na nossa mão, esse percentual também seja para a honra e glória do teu nome, Senhor. Nos dá uma boa semana, que as dicas da tua palavra, mas as ferramentas que existem no mundo, de finanças, as coisas que nós podemos aprender, sirvam para que a gente possa crescer, primeiramente, em espiritualidade no relacionamento contigo. E segundo, que nós tenhamos prosperidade, para que a tua palavra alcance mais pessoas, porque quanto mais prosperidade nós tivermos, mais o Senhor abra o nosso coração para alcançar mais pessoas, Senhor. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de estudar a tua palavra. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui. E que o Senhor abençoe a todos que acompanharem essa série e os demais programas aqui no Espaço Novo Tempo. Abençoa a cada pessoa aqui e nos dá uma feliz semana. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe e que nós possamos viver bem dessa forma.